como a guerra da Rússia e da Ucrânia está e vai afetar ainda mais a sua vida. Se você quer saber, assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar. O mais importante é que você entenda que tudo está girando nesse momento para poder afetar a nós, né, economicamente falando, em torno do petróleo. Os Estados Unidos declarou que iria abrir mão das reservas estratégicas de petróleo para que pudesse suprir a utilização, né, a demanda de petróleo no globo, principalmente ali na Europa, que utiliza muito tanto o petróleo quanto o gás fornecido pela Rússia. Só que a Rússia começou a falar que vai cobrar em rublos. Justamente existe uma manipulação aí de mercado para poder derrubar um pouco da hegemonia do dólar, mas mais principalmente porque eles foram banidos em fevereiro da economia americana, né? Então, a partir do momento que eles estão cobrando esse petróleo em rublo, os Estados Unidos se ofereceu para tirar toda a sua reserva estratégica e comercializar para poder suprir o mundo, né, com essa necessidade aí, fora os outros países que são produtores de petróleo, obviamente, não seria só os Estados Unidos que faria esse suprimento. Porém, existe algumas questões. Nesse meio tempo, a Rússia teria que ter locais para armazenar o petróleo produzido, porque eles têm uma produção que já está acontecendo. E quando você acaba tendo estoque, né, muito estoque de um determinado produto, você acaba gerando muita liquidez, ou seja, você acaba derrubando o preço desse produto, né? Porém, na Europa isso pode funcionar agora no começo, porque a gente está falando do verão europeu. Então eles não têm tanta necessidade de aquecimento do gás, né? Utilização do gás para aquecimento da água, enfim. E acaba sendo plausível que os Estados Unidos e os outros países usem suas reservas para conseguir suprir o mundo da necessidade de petróleo. Porém, quando a gente chegar ali em outubro, novembro, quando começar o outono e o inverno lá na região da Europa, já não sabemos como é que será isso. Até porque a capacidade de estocagem da Rússia também não é tão longa, né? Eles acabam tendo aí um prazo para conseguir estocar isso até chegar uma hora que acaba sendo inviável. Agora, olha o perigo da gente falar do mundo usando o seu estoque, né, a sua reserva de petróleo. E o que acontece se essa guerra não acaba até novembro? Então a gente começa a olhar um cenário onde há um risco muito grande de uma elevação no preço de petróleo por ter ali a Rússia como detentora de um petróleo que não foi comercializado. É mais ou menos como você usar toda a sua liquidez e, sabe, da sua carteira de investimentos, e aí vai chegar uma hora que você só tem imóveis. O que você vai ter que fazer? Você vai vender o imóvel ao preço que alguém quiser pagar. Nesse caso, imagina que só a Rússia tem esse petróleo. O mundo vai pagar o preço que a Rússia quiser cobrar. Então, a gente acaba tendo um problema que está sendo postergado, né? Eles estão postergando um possível problema, só que com isso existe uma manipulação econômica muito forte. Se esse petróleo tiver uma alta muito grande, o Brasil pode sofrer muito com a inflação, que nós já estamos sofrendo. E aí se prepara que logo logo vem um vídeo falando para você sobre a inflação. Mas como nós já estamos sofrendo muito com a inflação, o aumento do combustível está diretamente atrelado ao preço do petróleo. Se o petróleo subir, o combustível sobe. E aí é onde mora um grande problema. Porque nós temos um perigo que se esse petróleo sobe demais, o produto final, porque nós dependemos hoje no Brasil de uma logística 100% terrestre, né? Uma logística, você tem avião, ok, mas basicamente ela é feita por caminhões, por estradas, rodovias. E tudo isso exige combustível, né? O petróleo acaba sendo um termômetro para o preço do nosso alimento, por exemplo. Então, o que aumenta é só a gasolina? Não, toda uma cadeia de produção acaba tendo aumento no seu preço. Acaba que a cesta básica vai ficar mais cara. E aí, mais uma vez, a gente tem um efeito inflacionário, porque o salário não consegue acompanhar essa alta dos preços, porque até mesmo as empresas acabam sofrendo com esse aumento do custo do petróleo. Então, notem o quão próximo de uma terceira guerra mundial a gente se encontra, onde essa terceira guerra é uma guerra econômica. E fica cada vez mais óbvio que a gente não teria mais guerras de bombas, mas uma guerra onde o intuito é acabar com o poder econômico, né, de determinadas nações.
Então, onde o Brasil sofre? O Brasil sofre porque nós entramos em um ano eleitoral onde vai ser utilizado muito o apelo do aumento dos preços pelos candidatos ali, vão falar muito sobre isso, quando na realidade a gente está passando por uma situação que é a guerra em si influenciando 100% na nossa economia. A gente está com uma vantagem competitiva, por isso que o dólar está caindo tanto, nós estamos com uma vantagem competitiva que é por ser um dos maiores produtores de commodities, né? Falei isso no vídeo anterior, estar recebendo dinheiro de investidores estrangeiros que deixaram de apostar na Rússia por conta da guerra e estão apostando aqui no Brasil, investindo aqui no Brasil. A aposta que eu falo é a aposta na nossa economia. Mas olha o quanto nós podemos perder se realmente essa inflação subir demais e a gente acabar perdendo um pouquinho do controle, porque o Brasil já sofreu uma pressão inflacionária gigantesca. Então, fica de olho, porque essa guerra da Rússia e da Ucrânia acaba mais que sendo uma guerra da Rússia contra o mundo. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e não esqueça de deixar o seu comentário para saber quais informações você quer encontrar por aqui. Te vejo até logo!